Senta que lá vem bafo, gente, porque essa semana não tem como fingir que não aconteceu nada e que a vida tá tranquila por aí. Sheila detonou todo mundo depois da casa. Falou de Saori, de Bianca, de Matheus, de JP, confirmou romance em hotel, entregou saída noturna em São Paulo e ainda declarou ao vivo que um ex-colega é pequenininho, tudo isso em menos de 24 horas depois de sair do confinamento. E se você já tá passado igual a gente com o nível de escândalo que saiu da boca dessa mulher num único podcast, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem aí nesse vídeo é ainda mais bafo do que a manchete sugere, gente. A Sheila saiu do reality, foi direto pro estúdio do Dudu, abriu a boca e não fechou mais. Falou de ex, de rivais, de traição, de romance em hotel e de uma postagem falsa que quase virou catástrofe narrativa. Gente, essa mulher ainda estava com o cheiro do programa na roupa quando já estava entregando tudo que sabia, tudo que suspeitava e umas 3 coisas que ela talvez devesse ter guardado para ela mesma. E o que me deixou de queixo caído, amiga, é que ela ainda foi trabalhar depois de tudo isso. Voltou pra farda. Isso mesmo. Sheila disse que ia se apresentar no quartel no mesmo dia da gravação do podcast. Saiu do estúdio de fofoca e foi bater continência. Rainha da transição, gente. Rainha absoluta. Destrói reputação às 10 da manhã. Serve a pátria ao meio-dia. Eu precisei parar um segundo para absorver essa informação, porque tem algo genuinamente impressionante nessa capacidade de compartimentalização, né? E se você quer acompanhar cada detalhe dessa novela aqui com a gente, sem perder nenhuma camada, se inscreve nesse espaço agora, porque tem muita coisa por trás do que foi dito ali que a gente precisa destrinchar com cuidado e com o carinho que a fofoca de qualidade merece. E se você acha que essa abertura já foi suficiente para te convencer de que essa história vale cada minuto do seu tempo, fica aqui que a gente ainda nem começou. Mas bora começar pelo começo, que tem muita camada nessa história e a gente precisa colocar tudo no lugar antes de chegar no bafo central. Sheila entrou no podcast do Dudu ainda visivelmente no modo reality. Ela mesma admitiu isso, gente. Disse que quando chegou lá, ainda nem tinham passado 24 horas desde que ela tinha saído do programa, e que ela foi respondendo como se ainda estivesse dentro da casa. Reativa, direta, sem filtro. Ela tem tsidá, ela explicou, e disse que quando alguém mexe com ela, ela vai, sem rodeio. E olha, eu entendo, né, gente? Mas uma coisa é reagir dentro de um confinamento com câmera 24 horas, onde existe uma narrativa, existe edição, existe contexto construído. Outra coisa é sair lá fora, sentar num estúdio que vai ao ar para milhares de pessoas e continuar no mesmo modo como se o jogo ainda estivesse acontecendo. Aí, amiga, é uma escolha, consciente, deliberada, e ela fez. E se você tá achando que isso foi só um momento de adrenalina pós-programa que qualquer pessoa teria, se inscreve nesse espaço, porque o que ela falou ali tem consequência para muito mais gente do que você imagina. E a gente vai destrinchar cada uma dessas consequências aqui hoje, com calma e com todo o morbo que essa história merece. Quem quiser ficar por dentro de cada próximo capítulo dessa novela, se inscreve agora mesmo, porque aqui a gente não deixa passar nada. Vamos falar de Saori. Sheila foi perguntada sobre a confusão que rolou, sabe? Aquela história do podcast ao vivo, onde ela chegou já jogando pedra antes de entender o contexto completo do que estava sendo discutido. Ela disse que quando entrou, achou que a situação era de um jeito, e era de outro completamente. Que alguém teve que explicar para ela o que estava acontecendo de verdade naquele momento. Ela admitiu, falou assim, chegou pulando no bonde em movimento. Gente, eu achei honesto, achei mesmo. Tem algo desarmante nessa capacidade de reconhecer o erro sem rodeio. Mas ao mesmo tempo, amiga, se você sabe que é reativa, que vai sem pensar quando sente que está sendo atacada, talvez a estratégia seja entrar no estúdio já com o contexto completo, né? Só uma sugestão humilde, pelo amor de Deus. Depois ela disse que pediu para que a galera não fizesse linchamento virtual com Saori por conta disso. Que a internet já é pesada demais e que ninguém precisava sair atacando por causa de um mal-entendido. Gente, ela pediu calma. A mesma Sheila que chegou atirando pediu calma depois. A vida é uma caixinha de surpresas, amigos. E às vezes, a caixinha tem um trampolim escondido lá dentro. E a Mari aparece aqui como a melhor amiga leal dessa história toda, e isso importa mais do que parece à primeira vista. Sheila disse que as duas pegaram Uber juntas para ir e voltar de São Paulo num dia que ela já estava completamente exausta. Que Mari tá no coração dela e que essa amizade ela leva pra vida. Que foi uma das coisas mais bonitas que o programa deu pra ela.
Achei lindo, gente, genuinamente. Mas também tem algo muito interessante aí embaixo dessa declaração, porque a Mari é a mesma pessoa que tem contato com a esposa do Matheus. E a Sheila sabe disso. E mencionou, sem querer querendo, como diria a Magali em dia de revelação involuntária, guarda esse detalhe aí, porque ele vai voltar. Porque agora a gente precisa falar de Matheus e de Bianca, juntos, porque não tem como separar essas duas histórias e fingir que são coisas independentes. Sheila tomou um café com Matheus antes de gravar o podcast, gente. Os dois se encontraram, conversaram e ela disse que deu uns conselhos para ele. Que conselho exatamente ela não detalhou com clareza, deixou no ar como quem sabe mais do que vai revelar naquele momento. Mas o tom dela sobre Matheus foi de desapontamento misturado com aquela condescendência afetiva de quem acha que o cara tem potencial, mas está desperdiçando, sabe? Ela disse, sem rodeio, que na opinião dela ele é um ingrato, que o JP pelo menos circulava entre os grupos, falava com todo mundo, contava estratégia, se movia pelo espaço social do programa com inteligência. Já o Matheus, na visão dela, foi desagradecido com ela de um jeito que ela julgou ser falta de caráter, não estratégia de jogo. E essa distinção importa muito, gente, porque uma coisa é o participante que te trai dentro das regras do game, outra é o participante que, segundo você, te trai como ser humano. E Sheila colocou Matheus na segunda categoria, ao vivo, com nome e sobrenome. Deixa a inscrição aqui, gente, para esse tipo de análise continuar tendo o espaço que merece, porque essa novela tem muito mais capítulo e aqui a gente acompanha tudo com atenção. E aí, gente, a gente precisa parar um segundo aqui antes de continuar, porque Matheus, numa entrevista no Link Podcast, disse que não vai manter contato com Bianca depois do programa. Disse que a Jaqueline, a esposa dele, já demonstrou ser uma pessoa que ele respeita profundamente e que não vai colocar isso em risco por causa de uma convivência de reality show. Ele usou as palavras, ela provou ser mau caráter, sobre a Bianca, e ao mesmo tempo disse que vai sentir falta. Que é óbvio que vai sentir falta de alguém com quem conviveu intensamente durante semanas. Gente, o homem disse ao vivo que vai sentir falta, mas que não vai ter contato, porque a esposa é boa pessoa, e a Bianca provou ser má. Eu precisei ouvir 3 vezes para ter certeza que era isso mesmo que ele tinha dito. Era exatamente isso, palavra por palavra. Um absurdo, gente. Mas espera porque a história ainda não chegou na parte boa. Porque a Sheila foi perguntada se ela achava que Matheus e Bianca tinham se falado depois do programa, se tinha algum contato acontecendo nos bastidores, e ela disse que achou que não, porque Matheus não é tolo de colocar em risco o que tem em casa por causa de algo que aconteceu dentro de um confinamento. Faz sentido, né? Parecia uma resposta razoável, mas logo em seguida, o Dudu trouxe uma informação que mudou completamente o peso da conversa. E foi aí que o bafo começou a ganhar outro tamanho, amiga. Um tamanho que a Sheila talvez não tivesse calculado quando entrou naquele estúdio ainda no modo reality. Ele perguntou se ela tinha tido acesso a alguma informação, a algum vídeo circulando, de Matheus e Bianca tendo saído juntos em São Paulo depois do programa, aproveitando a noite, na Vila Olímpia, segundo o que tinha circulado em alguns grupos. E a Sheila, gente, fez uma pausa, deu aquele sorriso, e disse, eu não vou mentir, eu sei, mas que ela não tinha o vídeo em mãos. Que quem tinha contado foi a Mari, e que achava que aquilo tinha algo a ver com a cultura dele, que era uma coisa da cultura, foram as palavras que ela usou. Gente, cultura. Ela embrulhou num eufemismo de folha de bananeira e entregou do mesmo jeito com um sorriso no rosto. E se você tá aqui com a gente, destrinchando cada camada dessa novela e achando que já viu o suficiente, se inscreve nesse espaço, porque o que vem agora é a parte que muda completamente como você leu tudo até aqui. E aqui a gente não vai parar de contar essa história enquanto ela tiver desdobramento. Vamos falar agora de Bianca e de uma publicação que quase virou um problema muito mais sério do que pareceu na superfície, gente. Circulou nas redes um perfil em X, o antigo Twitter, com o nome de Bianca Becker, com 2 R's no sobrenome, dizendo que ela não queria mais contato com Sheila, que queria distância, que estava colocando um ponto final naquela relação. E teve gente que acreditou, Sheila acreditou, ou pelo menos reagiu publicamente como se acreditasse, o que na prática tem o mesmo peso em termos de narrativa. E aí Bianca foi lá nas histórias dela e disse com todas as letras, isso é perfil falso, não fui eu. Detalhe fundamental, gente. Detalhe que recoloca toda a situação num eixo completamente diferente.
Porque se você assistiu a Sheila falar sobre Bianca, sem saber que a publicação era falsa, parecia que a situação entre as duas era declaradamente encerrada, que Bianca tinha botado um ponto final público e oficial. E aí a Sheila fez todo aquele discurso de que não guarda rancor, de que se Bianca tem ressentimento, isso é um problema dela resolver, de que pra ela tá tudo bem e a vida segue. Lindo, né? Muito bonito, muito maduro. Só que a publicação que motivou boa parte desse discurso era falsa, perfil fake. Gente, a narrativa inteira foi construída em cima de uma mentira que ninguém checou antes de falar, e a Sheila foi em frente mesmo assim. Segura esse fio, porque eu prometo que a revelação que vem agora vai fazer tudo isso parecer só introdução. Porque a gente precisa voltar ao JP, e essa parte é onde o bafo ganha a camada final que faltava. Sheila respondeu sobre ele de um jeito que foi ao mesmo tempo mais suave e mais cortante do que sobre Matheus. Dudu perguntou se ela achava que JP tinha sido desonesto com ela dentro do jogo. E ela disse que o JP, ela viu gente falando aquilo, mas que não viu nada com os próprios olhos. Que para ela o que ela observou é que ele circulava, que ele conversava com grupos rivais, que ele sentou num círculo menor com adversários numa festa e contou estratégia, que ele se movia de um jeito que levantava perguntas. Mas que o Matheus, esse sim, ela chamou de falso, de ingrato, e acrescentou aquela palavra, gente. Pequenininho. Disse que ele é pequenininho. Sobre o vice-campeão do programa. Sobre um cara que esteve ao lado dela por semanas dentro daquela casa. Pequenininho. Com aquele tom de quem já encerrou o assunto internamente e tá só confirmando o veredicto pro público. E aí eu preciso que você perceba o que aconteceu ali, porque Sheila não descartou o Matheus como adversário ou como jogador. Ela descartou ele como gente, e isso tem um peso diferente que a internet vai sentir nas próximas semanas. E olha que eu ainda nem cheguei no maior bafo dessa entrevista toda, gente. Segura o coração porque essa parte é a que muda tudo. E o bafo é o seguinte, gente. Marina terminou com João dentro de um hotel. Sheila confirmou. Com aquela naturalidade de quem tá entregando uma informação óbvia que todo mundo já sabe, mas ninguém tinha dito em voz alta ainda. Dudu perguntou. Ela confirmou, sem rodeio, sem eufemismo além do tom levemente divertido de quem acha que isso já era esperado por qualquer pessoa que prestou atenção. E não parou aí. Sheila também confirmou que Matheus e Bianca saíram juntos em São Paulo depois do programa, informação que ela mesma disse ter recebido da Mari, com aquele sorriso de quem sabe que tá jogando a granada e tá saindo da sala ao mesmo tempo. E ainda mencionou que João foi bloqueado por um participante cujo nome ela não revelou completamente, e que ele não sabe o motivo do bloqueio até hoje. 3 revelações, numa mesma entrevista, feitas com aquela leveza de quem acha que tá só conversando com um amigo, mas que na prática tá alimentando o ciclo exato de exposição e linchamento virtual que ela mesma disse odiar. E se você achou que essa declaração toda vai ficar sem resposta por parte das pessoas envolvidas, se inscreve nesse espaço, porque quando essa novela continuar aqui, a gente não vai deixar passar absolutamente nada. E o que muda tudo depois desse bafo é o seguinte: Sheila saiu do programa como a heroína popular, gente. A que resistiu, a que foi votada pela própria casa e sobreviveu. A que ganhou o carinho do público de um jeito que parecia orgânico e conquistado na raça. Pablo Vittar a apoiou. Lucas Selfie a apoiou. Figuras com peso real de opinião pública vieram para o lado dela. Ela chegou lá fora com uma aura de quem aguentou tudo dentro e saiu de cabeça erguida. E aí, em menos de 24 horas, sentou num estúdio e foi demolindo reputação, uma por uma, com a casualidade de quem tá descascando laranja. Matheus é ingrato e pequenininho. JP é estrategista que não merece confiança plena. Bianca que se resolva com o próprio ressentimento. Marina e João terminaram em hotel. E de quebra ainda jogou na mesa a saída noturna de Matheus e Bianca em São Paulo, com um sorriso e a frase "Eu não vou mentir, eu sei". Gente, isso não combina com a postura de quem saiu acima do jogo. Isso combina com a postura de quem saiu com a boca cheia de nomes e uma fósforo acesa na mão, procurando onde colocar. E o mais perturbador de tudo isso, amiga, é a pergunta que fica flutuando no ar depois de você assistir aquela entrevista inteira. Se você sabe que vai ser usada como entretenimento num podcast de fofoca, se você mesma admite ao vivo que ainda estava no modo reality quando chegou, porque não tinham passado nem 24 horas. E se você disse com todas as letras que odeia cyberbullying e que a internet já é pesada demais,
por que você mesmo assim entregou informação sobre a saída noturna de 2 participantes, chamou um ex-colega de pequenininho ao microfone aberto e confirmou um rumor sobre romance em hotel entre outros 2, sendo que esse tipo de revelação é combustível direto para exatamente o tipo de exposição que você diz não querer alimentar? Essa pergunta a Sheila não respondeu. Ninguém fez. E talvez seja a mais importante de todas que surgiram naquela gravação. Porque o que ficou dessa entrevista toda, quando você afasta o calor do momento e olha com um pouco de distância, foi o seguinte: uma mulher inteligente, popular, com carisma real e com um histórico de perseverança dentro de um programa que claramente a colocou à prova, usou a primeira oportunidade que teve lá fora para fazer exatamente o que o jogo faz com todo mundo, só que sem câmera de proteção, sem edição que contextualiza e sem a estrutura narrativa do programa para absorver o impacto do que foi dito. Falou antes de filtrar, entregou antes de medir, e vai ter que lidar com isso agora que a casa não existe mais para contextualizar nada e cada palavra fica registrada sem âncora de contexto para segurar. Marina terminou com João no hotel, Sheila confirmou. Mateus e Bianca saíram juntos em São Paulo, Sheila confirmou via Mari. João foi bloqueado por um participante e não sabe o motivo. Sheila confirmou com aquele tom de quem achou que era uma informação menor. E depois pediu para ninguém fazer linchamento virtual com ninguém. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. As marcas já chegaram. 2 propostas de empresas alimentícias de impacto nacional, ela confirmou no próprio podcast. Ela quer participar de outro reality no futuro. Ela vai voltar para a farda porque o serviço militar continua. E a vida civil de Sheila ainda tem estrutura institucional em volta dela. E o Eduardo, o ex, já ligou depois do programa para confirmar que ela tá solteira, o que ela contou com aquele sorriso de quem não sabe bem o que fazer com essa informação, mas achou que valia mencionar. A vida de Sheila tá em movimento total, gente. Acelerada em todas as direções ao mesmo tempo, e com cada movimento ela vai deixando um rastro de declarações que outras pessoas vão ter que explicar, responder ou desmentir nos próximos dias. Mateus vai ter que falar sobre São Paulo ou não falar, e as 2 opções têm peso. Bianca vai ter que se posicionar sobre o perfil falso e sobre o que realmente sente em relação a Sheila agora que o programa acabou. E a Mari, gente, a Mari que viajou de Uber e que foi a fonte da informação sobre a saída noturna, a Mari ainda não falou nada publicamente sobre nenhum disso, e esse silêncio tem textura própria que a gente vai acompanhar de perto. Deixa o like aqui se você ficou tão passada com tudo isso quanto a gente ficou destrinchando cada detalhe e se inscreve nesse espaço para não perder quando Mateus, JP, Bianca ou qualquer outro envolvido resolver responder alguma dessas revelações, porque essa novela tá longe de ter acabado e aqui a gente acompanha tudo com atenção, com carinho, com todo o morbo necessário e sem maldade nenhuma. Manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado aqui, porque a gente vive pra isso e não tem vergonha nenhuma de admitir. Fofoca sem recibo é só teoria, mas quando a fonte é a própria protagonista, aí vira história. E quando a protagonista sai do estúdio de fofoca e vai bater continência, aí vira lenda.